paz do Senhor, eu sou a pastora Renata. A paz do Senhor, eu sou a pastora Jaciane. A paz do Senhor, eu sou a irmã Areta. A paz do Senhor, eu sou a irmã Daniele. E nós somos aqui da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, que fica aqui em Campo Grande, município de Cariacica, Espírito Santo, Brasil. E já, desde logo, queremos dar as boas-vindas para você, visitante que nos acompanha hoje aí, que nos assiste de qualquer lugar desse mundo. Escreva no chat, será um prazer ter você conosco. E aproveita a oportunidade para já te convidar agora a curtir, se inscrever e ativar o sininho aí para receber todas as notificações e ficar por dentro das novidades que acontecem aqui no canal da EBD. E nesse trimestre nós estamos tendo a alegria de estudar sobre a Igreja de Jerusalém. Hoje, em especial, a lição de número 5, que fala sobre uma igreja cheia de amor. Então vamos orar para começar a nossa lição? Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia, Senhor, por mais um dia onde vamos aprender, Senhor, da Tua Palavra. Abra nossas mentes, nos dê discernimento, Pai, para aquilo que o Senhor quer que aprendamos. Que o Senhor esteja presente em tudo, em todas as mentes. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o Wildo, esposa da Sayonara. Eu sou a Sayonara, esposa do Wildon. Estamos aqui hoje para participar da leitura bíblica, lição 5, texto áureo. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuíam era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Atos 4:32. Verdade prática. O amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor não existe relacionamento cristão saudável. Vamos agora à leitura bíblica em classe. Atos 4:32-37. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessidade alguma, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam a preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe a preço e depositou aos pés dos apóstolos. E essa foi a leitura de hoje. Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Irmãos, é inegável que a forma como as pessoas se comportam e se interagem nas últimas décadas, ela passou por uma transformação radical. Com o advento das mídias sociais, essa capacidade dessa nova formatação social das pessoas agora viverem no mundo virtual, estamos dizendo de uma geração selfie, onde as pessoas mais se conectam do que se relacionam, onde as relações são superficiais, onde o individualismo e o egoísmo balizam essas relações online e as pessoas estão desanimadas, elas não têm mais capacidade de desenvolver relações reais, afetivas, interpessoais reais, porque conviver também, convenhamos, dá trabalho. E hoje, com essa modernidade, com essa geração online, nós estamos vivendo um tempo de relações superficiais e isso afeta diretamente a vida em comunidade da igreja. A igreja também tem demandas que são afetadas com relação a essa interferência dessa forma de viver e conviver que o mundo tem tido. De forma que a Bíblia já predisse que nos últimos dias o amor se esfriaria por consequência do aumento da iniquidade. E hoje que nós estamos tendo e o que estamos percebendo, que infelizmente dentro das igrejas nós já estamos vendo a falta de amor, a falta de cuidado de um membro com o outro. O individualismo tem imperado hoje em grande parte do meio cristão, o egoísmo,
egoísmo e pouco nós temos conhecimento, muitas vezes, da necessidade do outro. Não só uma necessidade financeira, muitas vezes até mesmo uma necessidade de uma oração. Mas a lição de hoje diz que a igreja protótipo, a igreja modelo, a igreja que o Espírito Santo colocou não só como um modelo tópico ideal, mas que deveria ser referência para que nós buscássemos ser como ela. A igreja de Jesus que nasce lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 do Pentecoste, ela é um modelo real a ser perseguido por nós. E lá, como a igreja era cheia do Espírito Santo, não haveria como ser diferente. Era uma igreja cheia de amor, onde havia uma consciência coletiva do desejo de um cuidar do outro, de se preocupar com o outro. E hoje, será que a igreja está vivendo uma igreja de fato cheia de amor? Seguindo a linha de raciocínio da introdução, no que diz respeito às relações humanas, a sociedade tem vivido transformações profundas e muitas delas irreversíveis. Grande parte dessas transformações se devem ao advento da internet e das mídias sociais, que passaram a moldar a forma como se dão essas relações. A vida sai do universo offline para o online. E nesse conceito, nós temos o conceito de modernidade líquida, cunhado pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que descreve a condição da sociedade contemporânea marcada pela fluidez, volatilidade e transitoriedade nas relações sociais. Inclui isso amizades, relacionamentos amorosos e vínculos familiares, que são vistas como coisas menos estáveis e passíveis de mudança ao tempo que se for necessário. Segundo Bauman, a principal atração do mundo virtual é a ausência de contradições que infestam a vida offline. Essa nova configuração tem impacto direto na vida da igreja, que é um organismo vivo e que se constrói a partir das relações e interações humanas. A igreja, meus irmãos, é essencialmente humana e depende das interações humanas para que ela possa existir. Então nós voltamos ao versículo 32 do texto de Atos 4, que diz que era o coração e a alma dos que criam. No âmbito espiritual, unidade é proporcionada unicamente pelo Espírito Santo, que é quem convence o homem do pecado, que separa o homem de Deus, da justiça divina que precisa ser satisfeita e do juízo vindouro que condenará os ímpios. O Espírito Santo, então, é o elo que une essa multidão dos que creem, a força motriz que faz com que essa igreja manifeste as obras de Deus. A comunhão da igreja de Atos nos remete ao verso 1 e 2 do Salmo 126, que diz ali de uma reunião de salvos que retornavam de um cativeiro do pecado, que se uniram e anunciavam alegremente as boas novas aos gentios, não apenas dizendo, mas operando grandes coisas em nome do Senhor. De igual modo, irmãos, esse crescimento é a tradução do que lemos também no Salmo 133, versículo 1, que celebra a beleza e a importância da harmonia e união entre os irmãos. Essa união, ela é comparada a coisas preciosas e agradáveis, como o óleo da unção sobre a cabeça e o orvalho de Hermon. O óleo da unção simboliza a bênção e o favor de Deus, e o orvalho simboliza a vida. Há bênçãos específicas, irmãos, que Deus separa e ordena apenas para o momento da comunhão entre os irmãos. Bênçãos e maravilhas destinadas somente a esse momento específico, a comunhão da igreja, quando o Senhor desce a visitar os irmãos. Por isso é impossível sermos uma igreja online, congregar em casa ou crer em Deus à distância, sem ser membro de uma igreja. Igreja é o lugar onde Deus escolheu para manifestar a sua graça. Precisamos ter em mente que em qualquer reunião onde haja homens e mulheres, infelizmente, meus irmãos, haverá problemas, haverá contendas, haverá maledicência, mas toda espécie de problemas. Mas Deus, Ele nos rememora através daquilo que Ele deixou em sua palavra no livro de Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O amor de Deus é maior que os pecados. Precisamos da graça e da unção de Deus para exercer esse amor cristão. E a oportunidade perfeita para esse exercício é a comunhão com os nossos irmãos. É aqui
na comunhão, na casa de Deus, onde Deus vai tratar o nosso caráter, onde Ele vai mostrar onde devemos ajudar, onde devemos orar, por quem devemos orar e as pessoas que necessitam da nossa ajuda. Então, nunca, irmãos, devemos deixar a comunhão da casa do Senhor, porque é aqui onde está ordenada a bênção para todo sempre. A igreja de Jerusalém, embora marcada por um crescimento explosivo e um fervor espiritual intenso, enfrentou uma série de desafios significativos em seu crescimento e, ao mesmo tempo, em que precisou manter a sua unidade em meio a uma complexidade crescente. Desde o início, os cristãos foram alvo de perseguição por parte das autoridades judaicas. Os fariseus e saduceus viam o cristianismo como uma ameaça à sua autoridade, às tradições e à lei. E posteriormente também o Império Romano. Isso inclui perseguições, espancamentos e até mesmo morte dos apóstolos e outros crentes, como nós temos o exemplo de Tiago e Estevão. Paradoxalmente, a perseguição muitas vezes serviu para dispersar os cristãos, levando a mensagem do evangelho a outras regiões. A igreja era composta por pessoas de diversas origens, incluindo judeus e gentios. Havia tensões significativas, especialmente em relação à necessidade de os gentios se submeterem a costumes judaicos, como a circuncisão, por exemplo. O Concílio de Jerusalém, como está escrito em Atos 15, foi crucial para resolver essa questão. Apesar do fervor inicial, a igreja não estava imune a conflitos e problemas internos. O livro de Atos e as epístolas registram situações como a mentira de Ananias e Safira, conforme Atos 5, a murmuração sobre a distribuição para as viúvas gregas, conforme Atos 6, e os desafios de falsos ensinamentos e divisões, como os problemas apontados na igreja de Corinto. Com o vasto crescimento, a igreja se espalhava por vastas áreas geográficas, o que dificultava a comunicação e a coordenação entre as diferentes comunidades. Era um desafio, irmãos, manter a doutrina e a prática consistentes nesses locais mais distantes. Crescimento exigiu o desenvolvimento de estruturas de lideranças e organização para gerenciar as comunidades, distribuir os recursos e garantir a boa ordem. A escolha dos diáconos em Atos 6 é um exemplo de como a igreja começou a lidar com essas necessidades administrativas. Então, como que a igreja manteve a unidade em meio a tanta complexidade? Apesar de tantos desafios, a igreja de Jerusalém conseguiu manter uma notável unidade devido a alguns pilares fundamentais. A presença e a atuação do Espírito Santo foram cruciais. O Pentecostes marcou o início da igreja com um derramamento do Espírito, que capacitou os crentes a testemunhar, a realizar milagres e viver em comunhão. O Espírito era visto como um agente unificador, guiando e fortalecendo a igreja. Os apóstolos, como testemunhas oculares de Jesus, detinham autoridade e credibilidade. Seu ensino era a base da doutrina e da prática, proporcionando um fundamento comum para todas as comunidades. A dedicação ao ensino dos apóstolos, conforme Atos 2:42, era um pilar da unidade. A intensa vida comunitária, que incluía compartilhamento de bens, as refeições em comum e a oração conjunta, promovia um forte senso de pertencimento e amor mútuo. Essa koinonia ou comunhão era uma manifestação visível da unidade em Cristo. A mensagem central do Evangelho, a morte e ressurreição de Jesus para a salvação, era o elo que unia judeus e gentios. Apesar das diferenças culturais, a fé em Cristo era o que tornava um só corpo. A igreja primitiva não evitou os conflitos, mas os enfrentou
mudou. O Concílio de Jerusalém é um exemplo notável de como os líderes se reuniram para discutir e decidir questões doutrinárias e práticas que ameaçavam a unidade, chegando a um consenso, claro, guiado pelo Espírito Santo. A prática regular da oração e adoração em conjunto fortalecia os laços espirituais e a dependência de Deus, que era a fonte última de sua unidade. Em suma, a Igreja de Jerusalém, através de uma fé profunda e compartilhada, uma comunhão genuína e sacrificial, uma liderança espiritual e prática que soube delegar e resolver conflitos biblicamente e uma dependência constante do Espírito Santo, tornaram a Igreja um modelo para as gerações de cristãos futuros. A Bíblia diz que era o corpo e a alma, que poderia ser traduzido em sentimentos e mentes. Isso quer dizer que havia concordância nos sentimentos e nas ideias. Eles sentiam e pensavam a mesma coisa. O Espírito Santo controlava os sentimentos e as afeições desses crentes, despertando os desejos puros e levando-os ao serviço do amor um para com os outros. Eles não viviam discordando ou disputando ideias e conceitos. Havia unidade em tudo que faziam. Os sentimentos de humildade e compaixão, o amor, nutriam os relacionamentos. Esta era a obra do Espírito Santo. Este era o elo de comunhão entre os crentes. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu sou Andréia Furtado e o testemunho que eu tenho através do amor de Deus e a comunhão com a igreja foi em período em que meu neto esteve ali internado na UTIM e várias irmãs oraram junto comigo, oraram com este propósito, me mandavam mensagens e regozijaram comigo quando nós tivemos a vitória. Pastor Jairo orou e esteve nos apoiando nesse momento, que era um momento muito difícil, um momento de incerteza. Então as irmãs, esse abraço, esse acolhimento da igreja fez toda a diferença. A paz do Senhor Jesus, irmãos, eu sou o pastor Pedro, quero aqui contar o testemunho do amor de Deus e da comunhão dos irmãos perante a igreja que estiveram comigo. Meu pai teve uma pneumonia e, consequentemente, um derrame pleural, ficou 25 dias internado e a igreja, praticamente toda a igreja, se mobilizou em oração, principalmente na oração de terças-feiras. Todos os irmãos intercederam pelo meu pai e hoje, pela honra e glória do Senhor Jesus, meu pai já está em casa, está se alimentando sozinho aos 91 anos de idade. Eu agradeço a Deus pela essa igreja maravilhosa. Paz do Senhor, irmãos, eu sou o diácono Wesley Santana e a forma que eu pude experimentar o amor de Deus na minha vida através da comunhão com a igreja foi quando nós tivemos, eu e minha esposa, as nossas filhas, são gêmeas. Naquele período, nós tivemos 2 crianças em casa e sentimos um pouco de medo porque a família estava aumentando e as condições financeiras não eram as melhores. Porém, o meu pastor, ele nos orientou e disse que se o Senhor permitiu que nós tivéssemos 2 filhos naquele momento, o Senhor mesmo ia providenciar tudo que nós precisássemos para cuidar delas. E naquele ano nós pudemos experimentar o amor de Deus, pois fralda, leite, todas essas coisas que a gente precisa para um cuidado com o bebê, nós não precisamos comprar nada. O Senhor Deus providenciou tudo que a gente precisava e cuidou de nós em cada detalhe. E dando sequência ao tópico 2, nós vemos que não há ambiente onde o Espírito Santo mais ama estar do que onde há unidade e amor real entre os irmãos. Como foi dito, um mesmo pensar e um mesmo sentir. Aliás, podemos dizer que é 2 faces da mesma moeda. O Espírito Santo não está aonde há divisão, espírito de rebelião. Pelo contrário, aonde ele está, a marca de que ele está é que o povo precisa pensar e ter o mesmo pensar e o mesmo sentir. E isso havia, Atos 2:42 deixa isso muito claro ao dizer que eles perseveravam debaixo do ensino da doutrina apostólica, na comunhão, no partir do pão, também nas orações. Uma igreja que persevera nisso, certamente ela é um ambiente de graça em que o Espírito Santo terá prazer de manifestar com poder os dons espirituais. E nesse contexto, os apóstolos davam com ousadia e com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Eles não se intimidaram, nem amenizaram a mensagem para atender às demandas de quem concordava ou não. Saduceus também foram
foram confrontados com a mensagem da ressurreição de Cristo. A expressão testemunha aqui é aquele que está falando de fato do que viu, do que presenciou. Testemunha aqui que no original de marturion, de mártires mesmo. Eles eram mártires na origem do que nós conhecemos hoje, anunciando com poder e ousadia a ressurreição de Cristo. Eles que haviam passado 40 dias com o próprio Jesus ressurreto. Não havia dúvida de que Jesus havia ressuscitado. Ainda tinham recebido porção dobrada com a descida do Espírito Santo em Atos. Agora eles anunciavam com poder, com sinais, com prodígios a ressurreição de Jesus Cristo, e muitos se convertiam, e os feitos e as almas só iam acrescentando a essa igreja, cuja marca era o amor, e que os dons espirituais eram fartos e atuantes no meio dessa igreja, que era energizada pelo próprio Espírito Santo. O colégio apostólico era um modelo a ser seguido pelos demais cristãos que frequentavam e que faziam parte dessa igreja. E ali, obviamente, quem tinha capacidade de compartilhar, de cuidar um do outro, eram os crentes que de fato criam, que se convertiam, que experimentavam a verdadeira conversão. Esses sim se desprendiam totalmente dos seus bens e agora colocavam tudo que tinham à disposição do reino de Deus. É por isso que não há nenhum outro ambiente mais legítimo e adequado para a manifestação real de amor e cuidado entre os irmãos do que a igreja, porque isso emana dos motivos reais, da verdade da palavra de Deus, de que nós somos imitadores de Cristo. Paulo disse em Colossenses 3:14 que o amor é o vínculo da perfeição. Também em Romanos 5:5 ele diz que o amor de Deus foi derramado no coração dos crentes pelo Espírito Santo. Então, onde o Espírito Santo está, há manifestações reais de amor. Quem compreende a palavra amor na sua essência é o povo de Deus, porque nós experimentamos a raiz do amor, que é o amor de Deus revelado a nós pelo Espírito Santo. Então, nós somos portadores do verdadeiro amor, capaz de se manifestar em relações interpessoais que não se movem por interesse, mas pela motivação correta que deflui aí da própria palavra de Deus. Em todos havia abundante graça. O texto de Atos 4:33 chama a atenção para a manifestação da graça de Deus entre os crentes. A intencionalidade de Lucas ao afirmar nesse texto que em todos havia abundante graça é demonstrar que a dinâmica da comunidade só se tornou possível devido à graça de Deus entre os crentes manifesta. Graça abundante. Isso significa que a graça de Deus estava manifestada tanto nos apóstolos como em toda a igreja. E esse texto não está de uma forma à toa ou deslocado no texto, mas é posto aqui com o propósito de mostrar a razão ou motivo daquele contagiante ambiente cristão. Lucas usa a palavra grega dinamei, a mesma usada em Atos 1:8, para referir-se ao poder com que os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus. A ideia por trás deste texto é de uma grande demonstração do Espírito mediante milagres, sinais e prodígios. A vida em harmonia na comunidade cristã, somada às demonstrações carismáticas, era um reflexo dessa graça abundante na igreja. Na Bíblia, podemos perceber que a graça de Deus gerou entre os crentes um sentimento de gratidão por terem sido, sem merecimento algum, capacitados por Deus para viverem uma vida abundante. E essa gratidão torna-se um padrão nas demais igrejas no Novo Testamento. Muitos teólogos liberais e religiosos se refugiam em Atos 4:32-35 para advogar uma proximidade do cristianismo às ideologias socialistas e comunistas, justificando que em certas instâncias essas ideologias têm raízes em ideias da propriedade comum a todos e justiça social, como acabamos de ver em Atos. Esse é um engodo, irmãos, um sofisma que tem se infiltrado no meio cristão, uma vez que não nos é oculto que a raiz do comunismo marxista é, em sua essência, materialista e enfatiza a importância da realidade material e da transformação sobre as crenças religiosas. A realidade é que o
comunismo classifica a religião como um ópio, um alucinógeno, criado para manter a sociedade sob controle. Comunismo e cristianismo não são compatíveis, pois têm em si raízes puramente humanas e materialistas, no caso dos primeiros, e historicamente tem se provado ineficaz e nefasto, uma vez que levou e leva milhares à morte. Falta ao comunismo, que é uma tentativa falha de reproduzir o céu na terra, a graça abundante derramada como na igreja de Atos. Portanto, irmãos, só é possível que haja essa comunidade harmônica quando há graça manifesta, e essa graça vem de Deus. Olá, queridos. Vamos pensar um pouco sobre a comunidade terapêutica da igreja primitiva. Aquela comunidade era movida pelo poder do Espírito Santo. Nós não podemos nos esquecer do que acontece aqui não é nada treinado, discipulado. As pessoas estavam sendo motivadas a fazer algo porque por trás estava a operação do Espírito Santo. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre a igreja de Jerusalém, ela era uma igreja habitada pelo Espírito Santo. Era um tempo de avivamento, era um tempo de manifestação da graça de Deus, era um tempo de inauguração da era da graça, da era da igreja, um tempo em que o Espírito Santo agiria de forma extraordinária, derramando bênção sobre a igreja. Nós não podemos deixar de enfatizar que tudo quanto acontece nesta igreja é uma obra realizada exclusivamente pelo Espírito Santo. Não era porque os apóstolos eram grandes mestres, não eram porque as pessoas eram profundamente conhecedoras das Escrituras, já que nós não temos ainda nenhum livro do Novo Testamento escrito e poucos tinham acesso a algum manuscrito da Septuaginta, que era o texto do Antigo Testamento. Ali estava claro a manifestação, a direção e o pastoreio e a ação do Espírito Santo na igreja. A igreja primitiva contava com a ajuda exclusiva da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo fazia todas as coisas na igreja de tal forma que o ambiente era extraordinário. O texto estudado nesta lição diz que era a alma e o coração da multidão. Imagine uma multidão com milhares de pessoas e havia uma unidade promovida pelo Espírito Santo. Nenhum discipulado, nenhum treinamento, nenhuma estrutura, nenhuma pregação humana produz esse tipo de unidade. Somente a ação poderosa e efusiva do Espírito Santo no meio da igreja produz uma condição dessa, em que o sentir e o pensar das pessoas se direcionavam numa mesma direção. Hoje, por causa do relativismo que vivemos num falso evangelho, cada um tem a sua teologia, cada um tem a sua hermenêutica, cada um tem a sua interpretação das Escrituras e cada um vive o tipo de cristianismo que acha que deve viver. Mas aqui nesta igreja era o Espírito Santo que conduzia cada coração e cada mente, direcionando o pensar, o sentir e o agir. Ou seja, todos estavam envolvidos na ação do Espírito Santo. Todos estavam cheios do Espírito Santo. Esta era uma igreja onde a maioria das pessoas eram cheias do Espírito Santo. Os crentes eram verdadeiramente convertidos e eles viviam no temor do Senhor. Nesse clima de unidade promovida pelo Espírito Santo, coisas maravilhosas aconteciam. As pessoas estavam tão envolvidas com essa ação do Espírito Santo que havia nelas o desejo de compartilhar tudo quanto possuíam. Eles não diziam que eles tinham coisas, porque tudo quanto pertencia a um era como se também pertencesse aos outros. Ou seja, havia entre eles um amor movido pela ação do Espírito Santo para compartilhar e abençoar aqueles que nada tinham. Não esqueçam que nós estamos vivendo no tempo do Império Romano, onde a maioria das pessoas no Império Romano eram escravos.
escravas. De cada 10 cidadãos romanos, pelo menos 7 eram escravos. Estamos falando de um nível de pobreza muito baixo. Estamos falando de pessoas carentes que não tinham ajuda do governo, que não tinha plano de saúde, que não tinha acesso à educação, não tinha acesso à assistência médica, nem nenhuma ajuda humanitária. Eram pessoas desprovidas de tudo. E então o Espírito Santo moveu o coração das pessoas a dar para aqueles que não tinham absolutamente nada. Essas pessoas não faziam, muitas delas, uma refeição a cada 2 ou 3 dias. Então o Espírito Santo move o coração das pessoas de forma voluntária. Ninguém ensinou isso, ninguém treinou isso, ninguém fez um curso dizendo que deveria dar para receber, ninguém foi instruído ou discipulado que deveria plantar no reino de Deus para colher, que deveríamos plantar na vida dos irmãos para colhermos. De forma alguma. Embora esse ensino seja bíblico, ali estava algo sendo produzido unicamente pela ação poderosa do Espírito Santo. O texto diz que todos tinham tudo em comum, ou seja, todos tinham acesso a comer, a beber e eram ajudados em suas necessidades. Não quer dizer que a igreja primitiva repartiu as suas casas, os seus bens, para que todos tivessem tudo igual. Não houve uma prática comunista entre os primeiros cristãos. Na verdade, algumas pessoas vendiam as suas propriedades, entregavam o dinheiro aos apóstolos para que eles pudessem repartir com aqueles que realmente tinham necessidade e não tinham nada para sobreviver. Esse trabalho de amor que foi feito na igreja primitiva, de compartilhar, é uma obra que o Espírito Santo faz no meio da igreja. Não era imposição do Estado, não era imposição dos apóstolos, era uma obra de graça, era uma obra voluntária, operada unicamente pelo Espírito Santo. Os primeiros cristãos não estavam ensinando o comunismo para que abrisse mão da propriedade privada ou praticando qualquer conceito político no meio deles. Era uma ação operada pelo Espírito Santo para ajudar aqueles que tinham necessidades. Nem todo mundo vendia, era feito quando aparecia uma necessidade urgente, então as pessoas estavam dispostas a ajudar naquilo que podiam. Veja, esse tipo de ação é uma obra feita pelo Espírito Santo. Nós não podemos esquecer jamais que toda essa ação acontece no meio de manifestação de um grande mover de Deus. Os apóstolos davam testemunho com grande poder, operando os sinais maravilhosos do Senhor, e a palavra de Deus crescia e as pessoas eram trazidas ao Evangelho de Jesus Cristo. Esta é uma obra que o Espírito Santo opera numa igreja onde o mover de Deus, onde a ação do Espírito Santo é priorizada. Isso não foi estratégia humana, isso não foi marketing, isso não foi feito para atrair novos membros, isso não foi feito para que as pessoas olhassem para a igreja e vissem que a igreja era uma comunidade que cuidava das pessoas. Esta era uma obra cuja iniciativa era exclusiva do Espírito Santo. Essa não foi uma ideia humana, essa não foi uma projeção do ministério, essa foi uma ação poderosa de Deus no meio da igreja para que a igreja vivesse o verdadeiro amor uns para com os outros. A igreja moderna deveria aprender isso outra vez. Essa mesma coisa aconteceu em todos os avivamentos, em todos os lugares aonde o poder de Deus operou. Ações como estas aconteceram espontaneamente, porque aonde a ação do Espírito Santo está, as coisas acontecem. O que nós precisamos fazer hoje é nos arrepender dos nossos pecados, expulsar os ídolos que estão no nosso meio, abrir mão das nossas posições e influências políticas e voltar para o joelho, viver uma vida de pureza e santidade e nos voltarmos para as Escrituras e buscar de Deus ajuda para que outra vez nós sejamos guiados exclusivamente pela ação do Espírito Santo. Oh, como a igreja moderna precisa outra vez da ação do Espírito Santo no meio dela. Nós precisamos dessa graça que só o Espírito Santo pode ensinar, que só o Espírito Santo pode promover. Nós precisamos de uma igreja avivada, cheia de amor, que ama as Escrituras e aonde Deus opera as coisas extraordinárias. A igreja moderna vive atrás
de modismos, de novidades, de entretenimento, de aventura, de coisas para atender os nossos apetites vorazes por consumir alguma coisa. Nós precisamos depender da ação do Espírito Santo para que ele opere as grandes obras de Deus no meio da igreja. A igreja primitiva não estava praticando obra social, não estava praticando planejamento político. Isso não é justiça social, expressão esta que foi cunhada no centro da discussão política do comunismo a fim de enganar as pessoas. A igreja simplesmente estava vivendo uma ação movida pelo Espírito Santo que produziu o verdadeiro amor do coração dos crentes. Esta não é uma obra social, é uma obra de amor, é uma obra de conversão, é uma obra de restauração, é uma obra de renovação, onde o Espírito Santo guia as afeições da igreja, os sentimentos e os conceitos da palavra para que Deus mesmo faça as suas obras no meio do seu povo. Hoje vivemos uma discussão se a igreja deveria investir em obras sociais ou se ela deveria investir em evangelismo. Essa é uma discussão tola, porque se o Espírito Santo estiver agindo no meio da igreja, todas as necessidades serão supridas. Os crentes serão levados e conduzidos por Deus a atender cada uma das necessidades. Deus mesmo será o guia, Deus mesmo será o executor, Deus mesmo motivará, avivará, levantará, Deus mesmo dará o coração necessário para que tudo quanto devemos fazer seja feito. Que a glória de Deus desça sobre nós e nós sejamos outra vez uma igreja cheia da ação do Espírito Santo, governada por Ele, pastoreada por Ele, ensinada por Ele, instruída por Ele e vivendo a prática poderosa do amor que só o Espírito Santo, no poder dele, pode operar em mim e em você. Que Deus restaure outra vez a sua igreja a essa condição de sermos um só coração e uma só mente. Deus abençoe vocês. Tópico 3. A manifestação do amor na solidariedade cristã. A busca pela equidade na Igreja de Jerusalém foi um aspecto central da sua identidade e uma manifestação prática da fé cristã. Diferente da igualdade comunista que busca tratar a todos da mesma forma, a equidade busca tratar cada um de acordo com as suas necessidades, garantindo que todos tenham acesso às mesmas oportunidades, levando em conta suas diferenças e circunstâncias. O ensino apostólico em Gálatas 3:28 enfatizava que em Cristo Jesus não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, homem nem mulher. Essa era uma declaração revolucionária para a época, que promovia uma nova identidade em Cristo, que superava as profundas divisões sociais, étnicas e de gênero existentes no mundo greco-romano. Uma das práticas mais notáveis da igreja primitiva em Jerusalém era o compartilhamento de bens. Atos 2, 44 e 45 e 4, 32 ao 35 descrevem como os crentes vendiam suas propriedades e distribuíam o dinheiro a todos, conforme a necessidade de cada um. Isso não era um comunismo forçado, mas uma manifestação voluntária de amor e solidariedade, buscando assegurar que ninguém entre eles estivessem em necessidade. A igreja primitiva demonstrou uma preocupação ativa com os pobres, órfãos, viúvas e estrangeiros. Essa caridade prática era uma marca distintiva do cristianismo e um contraste com
com a sociedade da época. A escolha dos diáconos em Atos 6 para cuidar da distribuição diária de alimentos às viúvas é um exemplo claro de como a igreja organizava seus recursos para atender às necessidades específicas dos grupos mais vulneráveis. Enquanto a sociedade romana frequentemente subordinava o indivíduo ao coletivo ou ao culto imperial, o cristianismo afirmava a dignidade e o valor de cada pessoa, independente do seu status social. Isso se refletia na inclusão de escravos, mulheres e pessoas de diferentes etnias em suas comunidades, com alguns escravos e mulheres chegando até mesmo a ter papéis de ministérios. Os cristãos defendiam a igualdade entre todos os homens, opondo-se à estrutura aristocrática da sociedade pagã, onde poucos privilegiados eram servidos pelos pobres e escravos. A história de Ananias e Safira, embora drástica, também pode ser interpretada como uma condenação severa àqueles que tentavam enganar, prejudicar o movimento igualitário da comunidade, buscando vantagem pessoal em detrimento às necessidades. Apesar dos ideais, a busca pela equidade não foi isenta de desafios. Embora o evangelho proclamasse a unidade e os preconceitos enraizados na cultura judaica e greco-romana não desapareceram da noite para o dia. A tensão entre os judeus e gentios, ou o papel das mulheres no ministério, como visto nas epístolas de Paulo, são exemplo de como a igreja precisava trabalhar continuamente para aplicar os princípios da equidade. À medida que a igreja crescia, o gerenciamento e a distribuição equitativa dos recursos se tornaram mais complexos, exigindo estruturas de liderança eficientes. A história de Ananias e Safira, mais uma vez, demonstra que nem todos os membros da comunidade estavam totalmente alinhados com o espírito de compartilhamento e equidade, e que o egoísmo e a desonestidade eram ameaças internas à prática da equidade. A busca da equidade pela Igreja de Jerusalém era uma expressão prática do amor cristão e do entendimento de que todos são igualmente valorizados por Deus. Foi um esforço contínuo para construir uma comunidade onde as necessidades de cada um eram atendidas e onde barreiras sociais e culturas eram superadas pela fé em Cristo Jesus. Os primeiros cristãos viviam numa comunidade cheia do Espírito Santo, ao ponto das pessoas serem tocadas para voluntariamente dar os seus bens e ajudar as necessidades uns dos outros. Isto não era obrigatório e não era cobrado pelos apóstolos. As pessoas livremente percebiam que havia uma grande carência na igreja. A maioria das pessoas no Império Romano viviam numa condição extrema de pobreza. Os irmãos mais ricos estavam dispostos a doar o dinheiro de suas propriedades para os apóstolos suprir a fome dos necessitados. Eles eram profundamente generosos. Barnabé, um levita, vendeu a sua propriedade e entregou o dinheiro aos apóstolos. E Maria, mãe de João Marcos, era de uma família rica e cedeu a sua casa para que a igreja de Jerusalém reunisse lá. De fato, a igreja de Jerusalém era um modelo de cristãos muito generosos. E quantas vezes hoje em nossos dias nós percebemos cristãos com dificuldade de trazer dízimos e ofertas para a casa de Deus, quanto mais está atento às necessidades e demandas de nossos irmãos. Martinho Lutero dizia que a conversão necessariamente passa por 3 aspectos: do coração, da mente e do bolso. E hoje muitas vezes nós queremos e temos um discurso acalorado de conversão, de experiência, mas temos dificuldade de trazer o básico, que são os nossos dízimos e ofertas à casa do Senhor. Hoje nós trazemos também, os apóstolos lá é quem geria essas ofertas, e hoje também nós trazemos a casa do tesouro, a tesouraria, trazemos nossas ofertas para que a igreja, as lideranças, administre de acordo com a necessidade de cada um. Paulo vai trazer várias instruções a Timóteo de que essas ofertas não eram aplicadas de qualquer maneira. Os apóstolos também aplicavam de acordo com a necessidade. Ninguém também era
constrangido. Foi dito aqui várias vezes, isso não é comunismo, porque a máxima do comunismo é: o que é seu é meu e eu tomarei coercitivamente. A máxima da comunhão cristã é invertida: o que é meu é seu e eu voluntariamente compartilharei. Então nós temos máximas totalmente diferentes, o que nos motiva a vir um senso de responsabilidade uns pelos outros, coletivas, um desprendimento dos bens, das propriedades que o próprio Espírito Santo produzia no coração dos crentes. E o caso dito aqui de Ananias e Safira é um exemplo muito claro, porque Barnabé trouxe, movido pelo Espírito Santo, tudo o que tinha e depositou aos pés dos apóstolos para que eles administrassem segundo as necessidades dos menos favorecidos. Ananias e Safira, quando trazem, para que não se confundisse isso com justiça social, com comunismo, o próprio Espírito Santo vai dizer através do apóstolo Pedro: Ananias, se você não tivesse vendido, a propriedade era sua. E mesmo vendida, quem iria administrar esse recurso era você também. Você não era obrigado a dar e nem dar tudo. O que você fez é maligno porque você articulou, combinou maliciosamente dizer que entregou tudo quando reteve parte. Isso foi maligno, um espírito de engano para ser reconhecido, como Barnabé era conhecido pelo seu desprendimento e amor à obra e muitos outros. Eles queriam desfrutar de ter um coração generoso quando o coração estava cheio de avareza. E quantas pessoas hoje, mesmo no mundo, estão dando, sustentando multidões com caridade, mas a motivação não é correta. O que Atos 4:32 grita para nós hoje é que nenhum crente na igreja primitiva, quando se convertia, essa multidão de congregação dos que criam, tinham nenhum uso egoísta dos seus bens, propriedades ou de suas riquezas. Todos eles dispunham de seus bens e propriedades de acordo com as necessidades do reino. Aí eu pergunto, hoje nós queremos ser cheios do Espírito Santo, mas hoje Mamon governa a maioria do coração dos crentes. Nós temos dificuldade de ofertar na casa de Deus, que sabe me preocupar numa sociedade individualista como a gente vive, com as necessidades dos outros. Quantos irmãos aqui na igreja são ajudados com cesta básicas, são ajudados com passagens, são ajudados com medicamentos? Paulo disse que não era qualquer necessidade, a igreja deveria ter discernimento para quem atender e como atender, porque nós sabemos hoje que as pessoas às vezes querem da igreja situações e confortos que não são necessidades básicas. Nós estamos falando da igreja solidária em atender necessidades básicas de irmãos que estão passando por momentos de dificuldades, que eu entendo que eu também posso passar, assim como aquele outro irmão está passando agora. Então a igreja, nós trazemos isso à casa do tesouro, nossas ofertas, nossas contribuições, nossos dízimos, e a igreja administra isso segundo a necessidade dos irmãos. E quantos irmãos aqui em nosso meio são abençoados? O pastor já contou aqui de tempos da sua vida que ele mesmo foi abençoado pela cesta básica. Olha que importância nós cuidarmos uns dos outros. Não adianta dizer que o Espírito Santo está entre nós se nós formos indiferentes a necessidades justas dos irmãos. Já há uma conhecida frase que diz que aquele que de fato experimenta Cristo se afrouxa em relação às coisas e se estreita em relação ao amor às pessoas. Quando experimentamos o amor de Cristo, nós passamos a amar o que Deus ama e abominar o que Deus abomina. O que o Espírito Santo, num ambiente de total atuação, como era na igreja primitiva, não aceitou, era o espírito de engano, de fingimento, que destoava dos crentes sinceros, que desapegavam do que tinham e se dispunham para o reino de Deus. Irmãos, que nós possamos ter corações generosos, desprendidos, aprender a amar a casa de Deus, amar as necessidades do povo de Deus, não ter apego, que tudo que temos, não importa o quão bem sucedido você seja, que tudo que você tem, não só o seu coração, mas tudo que você possui nessa vida, possa servir de forma generosa ao reino de Deus e aos irmãos. E possamos dizer que o que é meu é seu e que, se necessário e preciso, eu compartilharei de bom grado com a sua necessidade. E assim nós somos cristãos, pequenos cristos, exalando em todo modo de viver a piedade do nosso Deus. Em 1 João 3:17, o apóstolo vai dizer: quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar o coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Tiago também assegura no capítulo 2, verso 15, 16 e 17 que se o irmão ou irmã estiverem nus e estiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhe não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito daí virá?
Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Que Deus nos dê uma obra operosa, um coração generoso para amarmos e cuidarmos uns dos outros. E agora chegamos ao momento muito especial dessa aula, o momento em que cada um de nós é convidado pelo Espírito Santo a contribuir no reino de Deus. E você que me ouve agora tem a oportunidade de parar tudo que você estiver fazendo, olhar aqui agora os meios de contribuição que aparecem na sua tela e contribuir para que essa obra avance. Deus conta com você para o avanço do seu reino e contribuir é uma honra. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 7, diz que não devemos contribuir como por necessidade nem com tristeza, mas Deus ama aquele que dá com alegria. Quem dá com alegria é uma resposta em gratidão, reconhecendo que tudo que temos, nossa saúde, nosso patrimônio, nossa família, tudo que temos de bom, toda boa dádiva, vem do alto, do Pai das luzes, é o Senhor que te abençoou. E nós trazemos as ofertas reconhecendo que tudo é dele. É um ato de adoração, então pare o que estiver fazendo e seja abençoado você e sua casa. Deus abençoe. Pode ver nessas imagens as coisas maravilhosas, lindas que Deus tem feito em nosso meio. Quantas vidas sendo abençoadas por este espaço. E é pensando nisso que eu te convido agora para ter o privilégio de participar da nossa campanha dos 1000 Valentes. Campanha onde 1000 pessoas motivadas pela fé serão desafiadas a contribuir de forma mais sistemática, parcelada, para que nós venhamos a adquirir esse espaço que você conheceu. E nós te convidamos a fazer um voto com o Senhor. Fale a Deus qual é a sua necessidade, aquilo que você tem buscado diante de Deus. Se comprometa, e eu tenho certeza que o nosso Deus é um Deus de milagre, Deus de resposta. Ele vai aceitar o seu desafio. E nós sabemos que a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Faça parte desses 1000 valentes que terão seus nomes nos memoriais da fé, que contribuíram para que essa realidade acontecesse no nosso tempo e na nossa geração. Deus fará, nós não temos dúvida, mas que privilégio, hein? Se o meu nome e o seu constar nessa grande obra. E aí, irmãos, estão preparados? Chegou o nosso momento de perguntas e respostas. E será que vocês aprenderam direitinho o conteúdo desta aula? Vamos ver? E vamos para a nossa primeira pergunta. Qual o elemento mais marcava a comunidade cristã primitiva? Letra A, o fervor evangelístico. Letra B, a igualdade social entre os membros. Letra C, a unidade de coração e alma. Ou letra D, a frequência aos cultos no templo? Tempo na tela. O tempo acabou. E se você marcou a letra C, a resposta está correta. A unidade de coração e alma. Segunda pergunta. O que impulsionava os crentes a compartilharem os seus bens? Letra A, uma imposição apostólica. Letra B, desejo de prestígio na comunidade. Letra C, princípios econômicos judaicos. Ou letra D, o amor fraternal e voluntário? Tempo na tela.
Tempo esgotado. E se você respondeu a letra D, você está correto. O amor fraternal e voluntário. Pergunta de número 3. O que a lição enfatiza como principal fator de coesão da igreja? A letra A comunhão nas orações. Letra B, a liderança dos apóstolos. Letra C, o amor entre irmãos. Ou letra D, a pregação pública do evangelho. Tempo na tela. E se você respondeu a letra A, você precisa reler a lição, irmão, que você errou. Porque é a letra C, o amor entre os irmãos. Pergunta de número 4. O que caracteriza uma igreja local saudável? Letra A, ter riquezas materiais. Letra B, manter a unidade pelo amor fraternal. Letra C, realizar grandes cultos dominicais. Ou letra D, ter muitos recursos financeiros. Tempo na tela. E a resposta certa é a letra B, manter unidade pelo amor fraternal. Quinta e última pergunta. Que a lição propõe como a evidência prática de uma igreja cheia de amor? Letra A, a promoção de grandes eventos evangelísticos. Letra B, o alto investimento em missões. Letra C, a solidariedade entre os crentes. Ou letra D, o crescimento numérico da membresia. Tempo na tela. E se você marcou a letra B, o alto investimento em missões, irmão, você precisa ficar crente, irmão, porque você errou. É a letra C, a solidariedade entre os crentes. E esse foi o nosso quadro de perguntas e respostas. Espero que você tenha acertado tudo. Agora vamos finalizar a nossa aula com uma oração. Senhor, nós louvamos ao Teu nome por tudo aquilo que o Teu Espírito Santo ministrou no nosso coração nessa aula. Que o Senhor possa encontrar liberdade no nosso coração e nos transformar dia após dia. Que tenhamos um coração generoso, voltado para a Tua obra, ó Deus. Que possamos viver o verdadeiro Evangelho de Cristo. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor fez. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, irmãos. Tchau. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? A paz do Senhor. Eu sou a pastora Renata Carvalho. Eu sou a pastora Jaciana. E agora? Você fala o quê? Você falou o quê, pastora? Só pode falar isso. Eu falo sobrenome. Ah, não, então volta. Eu falo só o nome. Não precisa falar sobrenome, não, gente. Me ensina tudo que eu tenho que falar. Que eu só sei cobrar lá. Depois que eu vejo pronto. Depois que eu vejo pronto. Próxima vermelhinha. Desde o início, os cristãos foram alvo de perseguição por parte das autoridades judaicas. Very good. Good. Pode ser God também. Ai, esse sangue de Jesus tá em nós hoje, tá? Tá que tá. Blood of Jesus have power. Ai, meu Deus. Onde que aperta nela? Diz o que ela diz. É estranho. Tá bom. É em sua essência materializa. Materializa não, materialista. A gente falou o quê? Tchau, irmão. Tchau. 1, 2, 3 e... Tchau. Quem? Achei que era nós dois. A pastora falou A gente começou. Tchau. Nossa, É hora de dar tchau, Teletubbies. É hora de dar tchau. 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 Pergunta de número 3. O que a lição enfatiza como principal fator de coesão da igreja? Tempo na tela. E as respostas eu não vou falar, só tem Eu falei tão bonitinho. Mas dá pra contar. Agora espera o Espírito te revelar. Letra A, letra B, letra C ou D? Revela, Espírito Santo.
Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?